Meus irmãos, o que vocês precisam entender é que Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele é um Deus santo. Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele é um Deus que não compactua com a impiedade, porque ele é revestido de santidade. E é por isso que Deus, ele sempre chama o homem para o arrependimento. O que é o arrependimento? É mudança de mente. É você mudar a rota do seu comportamento. Tudo bem, eu mudei a rota do meu comportamento. Eu quero mudar a rota do meu comportamento e eu preciso mudar a rota do meu comportamento para quê? Para ser salvo? Não. Porque a salvação, ela independe do seu arrependimento, porque não é pela obra. Você já foi salvo pela graça, meu irmão. Quando a gente fala aqui de você passar a obedecer a Jesus através do seu arrependimento, não é para você ser salvo. É porque esse é o padrão de um filho de Deus. Você vai poder continuar vivendo no adultério, na fornicação, mentindo, matando, desonrando o pai e a mãe, porque não é isso que te salva. Não é isso que te salva. Você mudar suas práticas de comportamento não altere nada no tocante à sua salvação. Então, quando a gente pede para que você se arrependa dos seus pecados, é para que você agrade a Deus. Se agradar a Deus. Mas Deus, ele já te salvou. Deus, ele já te elegeu. Não há nada que você faça que venha alterar o plano de salvação na sua vida. Você já está salvo. Tudo bem, então eu estava ali no adultério, na fornicação, mas agora eu estou vivendo em novidade de vida. Eu agora estou procurando viver em santidade. A sua santidade é trapo de imundícia. O teu perdão é trapo de imundícia. A tua fidelidade à tua esposa é trapo de imundícia. O que você faz vindo para cá para os cultos e você não mentir, você não roubar, não adulterar, isso tudo é trapo de imundícia. A diferença é que existe o trapo de imundícia do ímpio e trapo de imundícia do eleito salvo. A diferença é só essa daí. Porque o trapo de imundícia do eleito salvo é diferente porque ele é eleito. Então a sua eleição te garante a salvação. Mas você precisa se arrepender. Para quê? Não me pergunta, mas você precisa. Mas e se eu não me arrepender? Porque não é pela obra? Pois é, mas você tem que se arrepender. Para quê? Para você entrar no reino. Mas não é isso que te garante entrar no reino, é a eleição. Porque você já está salvo. Deus lá, quando ele fez aquela reunião sublime, naquele concílio ali, lá na eternidade passada, ele já decidiu quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo. Então, independente do que você fizer, não é nada do que você faça que vai fazer você ganhar ou que vai fazer você perder. Independente de tudo que você fizer, independente de qualquer coisa, você já está salvo. Então por que eu tenho que me arrepender? Então por que eu tenho que mudar de vida? Então por que eu tenho que parar de adulterar? Meu irmão, você tem que parar porque a Bíblia diz que tem que parar, precisa agradar a Deus. Mas se você não parar, você já está salvo também. Porque não é isso que te salva. Eu fui salvo porque eu parei de adulterar. Eu fui salvo porque eu parei de mentir. Eu fui salvo porque eu parei de roubar. Não, você foi salvo porque Ele te escolheu. Então por que eu paro de praticar? Você para de praticar porque você é um salvo e todo salvo precisa parar de praticar. Mas se você não parar também, um dia você vai se encontrar com Ele no grande trono branco.
Você vai se encontrar com Ele, Ele vai chamar você pelo seu nome e você vai ter que prestar contas de todos os seus pecados. E depois de você prestar conta de todos os seus pecados, Ele vai dizer: você é um servo infiel, abominável, mas eu te elegi, entra para o gozo de meu Pai. Venha reinar comigo, porque não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Você não precisa pagar o preço nenhum, a graça já te salvou, a maravilhosa graça, essa maravilhosa graça que te salvou, essa maravilhosa graça que te salvou, é essa graça que te garante a entrada no reino. Não é se você está obedecendo a Deus ou não, porque não é a obediência que te salva, não é pela obra, é pela graça. Eu sei que o que leva as pessoas para irem para o lago de fogo e enxofre é porque eles cometem adultério, é porque eles roubam, é porque eles mentem, é porque cometem abominação. Mas você não. Você ainda que não faça nada disso, não é isso que te salva. O que eles praticam leva eles para lá, mas não é o que você pratica que leva você à salvação. No final de tudo, Jesus é que escolhe se a pessoa merece ou não, independente de qualquer coisa. Porque não é o que você pratica que te salva, mas é o que os outros praticam que os condenam. Ou seja, no fim, Deus é que está sempre na soberania e no controle de tudo. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui hoje? Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados e viver em santidade. Para quê? Para agradar a Deus. E se eu não quiser, se você for um eleito, não tem problema, é um eleito. Eleito é eleito, meu irmão. Escolhido é escolhido, está tudo certo. Está tudo certo. A gente prega aqui contra o pecado, mas a gente sabe que no fundo não é isso. Não é isso que garante a salvação. A gente prega porque tem que pregar, está na Bíblia. Contra o pecado, orar mais, jejuar mais, buscar Deus intensamente. Para quê? Só para nada. Porque, na verdade, no tocante à salvação, se eu oro 100 horas por dia, que é impossível, o máximo que eu posso orar são 24, mas uma hipérbole aqui, se eu oro 1000 horas por dia e o outro ora 5 minutinhos, não tem problema nenhum, né? Tanto ele quanto eu vamos estar bem tranquilos, né? Porque na realidade não é a oração e não é a prática, não é a obediência e não é o buscar ao Senhor, é quem ele colocou o nome no livro da vida ou não. Se ele colocou o nome, está tudo certo. Se ele não colocou, não adianta. Então, se arrependam. Se arrependam, busque a santidade, não brinque com o pecado. Se você ficar brincando com o pecado vai te laçar, mas você está salvo. Não brinque com o diabo, porque o diabo pode vir, mas você ainda está salvo. Não tenha pecados de estimação, porque esses pecados de estimação vão te arrastar, mas você está salvo, tá? Mas você está salvo. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, você está salvo. Mas se arrependam dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão entrar no reino de Deus, porque vocês já estão salvos. Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia está lá escrito exatamente assim, né? Que o salvo perseverará até o fim. Está lá escrito dessa forma. Aquele que é salvo vai perseverar até o fim. O salvo, ele vai perseverar até o fim, assim está escrito. E você precisa andar nessa eleição, nessa santidade. Mas se você não andar, não tem problema, porque se você praticar ou não, não é isso que te salva, né? Se você pratica, não é isso que te salva. Se você não pratica,
também não é isso que te salva. Por quê? Porque é a eleição que te salva. Beleza? Então vamos orar para que o Senhor, Ele venha confirmar essa palavra nos nossos corações. Se você crê nela ou não, o que vai valer é lá no final da corrida, se você está eleito ou não. Amém? Viu aí que pregação maluca essa, né? Que pregação mais doida essa, gente do céu. Viu? Eu tenho que me santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso estar totalmente com vestes resplandecentes, puras, porque isso envolve intimidade com Deus. Mas no fundo não é isso que salva. No fundo o que salva é a eleição, porque afinal de contas tudo que eu fizer é trapo de imundícia. Não é isso que eles falam? Né? Não importa o que você faça, o que você faz é trapo de imundícia. Que engraçado. Então, se eu sou fiel à minha esposa, é trapo de imundícia. Se eu perdoo como Jesus perdoa, é trapo de imundícia. Se eu não adultero, é trapo de imundícia. Se eu oferto com amor, sem constrangimento, é trapo de imundícia. Se eu dizimo, não, aí não é trapo de imundícia, não. O dízimo você pode trazer, porque senão você vai roubar Deus. Então você perceba, né, que é uma pregação totalmente incoerente, porque começa bonito. Você tem que se arrepender de fato, você tem que buscar Deus de fato, você tem que realmente buscar a santidade de fato, procurar ter intimidade com Deus de fato, se libertar dos seus pecados de fato. Mas para quê? Para no fim das contas não valer nada, porque não é isso que te salva. Ao passo de que aqueles que praticam exatamente o oposto, eles são condenados justamente por causa disso. Então você veja a incoerência. Enquanto de um lado, a minha prática de santidade não é isso que me salva, por outro lado, a prática do pecado é os que os condena. Olha que incoerência. É um peso e duas medidas. A minha prática não é o que me salva, mas a prática deles é os que os condena, porque é isso que está escrito. Eles foram para o lago de fogo e enxofre porque viviam na abominação, na mentira, no pecado e por aí vai. Então você observe a incoerência e como que fica até difícil para pregar sobre santidade, fica difícil para pregar sobre vencer o pecado, sabendo que independente da santidade, independente se eu vencer o pecado ou não, tudo que eu fizer, na verdade, é trapo de imundícia. E isso, no fundo, não vai me levar a lugar nenhum. Por quê? Porque quem me escolheu para ser salvo é Deus e eu não posso fazer nada. Nem se eu não quiser receber chamado, porque a graça é irresistível, né? A graça é irresistível. Agora, essa graça irresistível, ela é irresistível para quê? Para que a pessoa aceite a Jesus. Agora, para praticar, ela não é tão irresistível assim, porque ela exige negar a si mesmo, ela exige renúncia, ela exige carregar a cruz, ela exige você negar a si mesmo. Agora, olha que engraçado, eu carrego a cruz, nego a mim mesmo, faço renúncia, faço tudo isso, e no fim das contas não é nada disso. Essa graça irresistível me leva a uma prática totalmente irresistível, que quase que me coloca como uma pessoa que não é fiel a Deus. Por quê? Porque eu não estou sendo provado na minha fidelidade. Eu estou sendo coagido a praticar isso. E isso quando pratico. Porque se você for ver lá, aquele texto de 1 Coríntios capítulo 5, que vai falar daquele jovem que tinha relações com a sua madrasta, os calvinistas vão dizer o quê? Está vendo aí, ó? Mesmo ele praticando fornicação, foi entregue a Satanás, ele alcançou a salvação. Então vocês têm que decidir se o salvo não vive no pecado ou se o salvo, mesmo vivendo no pecado, ele vai ser salvo porque ele é eleito. Vocês têm que decidir essa parada. Né? Então você veja que incoerência tem essa pregação, fica difícil para pregar, porque você tem que trazer uma mensagem que
o arrependimento traga sentido, porque eu me arrependo para entrar no reino. Agora, o que é a chave para entrar no reino? É o arrependimento. Mas como eu vou me arrepender? Por que eu vou me arrepender se no fim das contas não é o arrependimento que me leva ao reino, mas é a eleição que me leva ao reino? Então, afinal das contas, a chave não é o arrependimento. O arrependimento é um caminho que foi possibilitado porque alguém me elegeu. Ou seja, independente de qualquer coisa, eu seria obrigado a passar pelo arrependimento, não porque eu quis me arrepender, mas porque eu fui coagido, induzido a me arrepender, porque alguém ligou a chave da eleição e disse, você vai se arrepender, e ponto final, e não tem como você não tem como você querer negar isso, porque eu quero que seja assim. E eu tenho que ficar forçando as pessoas a parar de pecar na pregação, eu tenho que ficar forçando as pessoas a não pecarem mais. Para quê? Se no fim das contas, quem tem o poder de abrir as portas do arrependimento ou não, é Deus, porque foi Ele que me elegeu para isso. Então você veja que quando essa pregação, ela adentra a um critério de salvação, é muito complicado. Quando entra no critério de salvação é complicado. As pessoas que conhecem esse canal sabem o nosso entendimento sobre predestinação. E não tem nada a ver com o que essa gente vem pregando por aí. Beleza? Então, é isso daí, né? Fica essa palavra em nome de Jesus.